nós vamos, mais uma vez, falar de controle interno na administração pública municipal. Eu defendo sempre o seguinte, que nós temos que parar de falar nessa questão da necessidade do controle interno na administração pública municipal. E também parar de falar do tal sistema de controle interno, porque já está tão falado sistema informatizado de contas municipais, SICONV, SICOM, SISOPS, CIOPS, e acaba a gente colocando o sistema de controle interno no mesmo nível. E acaba que o sistema de controle interno, ele é um conjunto de procedimentos que é adotado para a administração aferir os seus atos, ou seja, aferir as suas ações. Então, veja bem, quando a gente fala em sistema de controle interno, nós estamos falando num sentido amplo. Quando a gente fala em controle interno, nós estamos falando específico. Dá um exemplo claro. Digamos que você fala assim, lá no meu município tem um sistema de controle interno. Quando você fala no meu município tem um sistema de controle interno, você está falando exatamente o que dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, que é o sistema de controle interno único. E quando você fala assim, lá na minha secretaria tem um controle interno, ou seja, aí você está falando de um controle específico em uma unidade administrativa, que todo o controle interno existente dentro da unidade município, o ente município, integra o sistema de controle interno. Bom, então nós temos que parar de falar que sistema de controle interno é obrigatório, sistema de controle interno tem que ser implantado. Gente, município que não tem controle interno implantado hoje, ele está desrespeitando a legislação e está correndo um risco, porque não tem como fugir dessas mudanças, dessas questões que estão vindo aí. Principalmente quando a gente fala de normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que entra em vigor o ano que vem, e aquele que está saindo do cargo fala assim, olha, isso entra em vigor o ano que vem, então o próximo prefeito que se vire, está enganado. A necessidade de começar a pensar em implantar isso é agora. Aliás, era 30 de março, que nós, municípios, teríamos que apresentar junto ao tribunal um cronograma e um grupo de trabalho que trabalhasse essa implantação. Foi prorrogado para 30 de junho. Então é hora de fazer o seguinte, controlador interno, mobilize, coordene esse trabalho. Se o seu município nunca falou em depreciação, exaustão ou catalogação de patrimônio, faça isso. Porque quem tem que fazer é o prefeito que está saindo, não é o que vai entrar. Isso, para falar em encerramento de exercício, é a primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês. Controle interno no final de mandato. Aí, quem é controlador geral, tem que pensar o seguinte, eu não vou fazer tudo sozinho. Eu vou exigir que cada unidade administrativa do meu município faça o papel dele. E eu vou consolidar isso. É o caso do patrimônio. Você, controlador, não vai exigir o levantamento do patrimônio municipal somente do setor de patrimônio. Você vai exigir de cada unidade faça o seu levantamento, mediante a normatização que você vai fazer. Isso está na 4.320, então não é nenhum segredo. E o controle interno, no final de mandato, ele tem uma obrigação de fazer o seguinte, aferir como foi a gestão. Aí não é pegando só o último ano, porque a função do controle interno é aquela que está clara no artigo 74 da Constituição Federal. Aferir as metas, atestar a legalidade, a legitimidade, inclusive o próprio artigo 59 da 101 deixa claro que é função do controle interno observar o cumprimento dos ditames daquela lei. Então, temos que pular essa fase, porque se nós ficarmos aqui, toda vez que nós encontrarmos para falar de controle interno, se a gente falar em artigo 74 da Constituição, artigo 70 da Constituição, artigo 59 da 101, vai ficar maçante. Então, nós temos que ir mais para o lado prático. Como vai ser feito isso em final de mandato? E quando a gente fala final de mandato, automaticamente nós estamos referindo ao início de um outro mandato. Então não podemos pensar assim, olha, eu estou saindo, fiz meu papel. Às vezes não, às vezes eu estou começando um mandato.
Então, quando se encerra o mandato, automaticamente nós estamos pensando no início de um outro mandato. Aí eu começo a te perguntar e você responde para você mesmo, não é para mim. Para você fazer um excelente trabalho de controle interno, você tem que responder para você algumas perguntas, que vai facilitar ou, conforme a resposta, dificultar o seu trabalho. Por exemplo, você planejou? Responda para você. Planejei ou não planejei? Planejei, o que é planejar? Planejar é quando você tem um bom instrumento de planejamento, como o PPA, por exemplo, que você começou e lá no primeiro, foi você que fez, essa gestão que fez. Você aferiu com eficiência as condições para que você pudesse aplicar uma metodologia de eficiência e eficácia do resultado dos programas de governo. As ações de governo traz condições para você aferir isso. Vou dar um exemplo claro. Muito comum nós pegarmos o PPA e verificar lá no PPA assim, ação 2 ponto tal, tal. Projeto, aquisição de máquinas e equipamentos. Lá no ano tal, X, valor X. Olha, isso é um péssimo exemplo de planejamento. Porque quando você quer aferir alguma coisa, você tem que mensurar, no mínimo, a quantidade. Como é que você vai aferir o cumprimento de uma ação de governo se você não te deu o elemento quantitativo? E aferir, inclusive, valores. Então, quando você começa uma ação de governo para ir para o seu PPA, para planejar, você tem que ter algumas coisas. Demanda, planilha, condições que você vai adquirir isso, se é convênio, se não é convênio, se é recurso próprio. E o quantitativo é super importante. Se você não planejou direito, dificilmente você vai ter condições de aferir isso. Então a pergunta é, você planejou? Planejei. Bem ou mal? Você vai descobrir. Você cumpriu o planejamento? Aí alguém fala, não, cumpriu. Cumpriu por quê? Lá no seu relatório de controle interno está escrito, Glânia. Lá no seu relatório de controle interno está escrito que você cumpriu tantos por cento do seu PPA, da sua ação de governo? Tá? Ótimo, você já está na frente de muita gente que não faz nem isso. Muita gente não faz nem isso. Mas vai além. O IPEAD, Instituto de Pesquisa e Ciências Contábeis aqui de Belo Horizonte, tem uma metodologia de você aferir eficiência e eficácia fantástico, muito simples. Coloca esse IPEAD lá e você vai ver se você cumpriu realmente o planejamento. E leva para o portal da transparência a palavrinha índice, eficiência, índice de eficácia. Não leva planilhas e mais planilhas, não, que o leigo não entende isso. Leva a eficiência que você atingiu com o seu planejamento. Outra pergunta que você deve responder para você mesmo. Você atendeu os ditames da lei? Ou seja, você cumpriu com todos os índices? Você cumpriu com saúde, educação, mas não é mínimo, né? Não, você realmente aferiu isso, se esse dinheiro foi gasto como deveria. Aí eu pergunto, não se gasta um centavo na administração pública se ele não estiver vinculado a uma ação de governo. E às vezes nós não cuidamos disso, que nós pegamos vários e vários processos licitatórios, de licitação para fazer auditoria, e você não consegue visualizar no processo qual a ação de governo aquela compra está sendo vinculada. Deveria estar no termo de referência que aquela compra é para cumprir com a ação de governo que foi planejada anteriormente. Isso está onde? No nosso planejamento. Você cumpriu isso como? Com eficácia? Então você vai responder, é função do controle interno? É. Outra coisa, você foi prudente, estabeleceu metas, você estabeleceu metas e cronograma de desembolso mensal e limitação de empenho? Olha, é impressionante, mas as metas e o cronograma de desembolso está previsto no artigo 8º da Lei 101. É o melhor instrumento de controle que alguém pode ter em um município, principalmente se ele for de menos de 50 mil habitantes. E é uma incompetência tão grande para fazer esse instrumento que chega a espantar. E não tem segredo. A própria lei ensina
pega os dados históricos dos últimos 3 exercícios e projeta para os 2 primeiros, seguintes. Se você tem um cronograma de desembolso, você sabe quanto é que você vai poder despender com uma dotação orçamentária naquele mês. Você tem noção de quanto recurso provavelmente vai entrar nos cofres do município. Você tem noção de qual provisionamento de recursos que você tem que fazer para cumprir com determinadas obrigações até o final do exercício. Hoje, não tem cronograma de desembolso, você está com problema, porque você vai encerrar o seu mandato. Hoje é 9 de maio. A partir de 4 de maio, você já tem uma limitação aí para gerar despesas. Essa é a melhor ferramenta que existe para controlar isso. Tirou alguma lição com experiências? Por exemplo, as novas regras de contabilidade vão exigir a demonstração do provisionamento. Na linguagem contábil, provisionamento é reserva de valores para cumprir com aquela determinada obrigação na época certa. Tem alguns municípios que eles fazem o seguinte: paga o 13º de acordo com a data de aniversário do servidor. Bom, aí foge toda uma regra, porque 13º salário é para final de ano. Por isso ele não é o 12º, ele é o 13º. Então, se tem toda uma logística em torno disso, você acaba causando um problema para o servidor, porque o servidor quer dinheiro, gente, não adianta. Ele acaba pegando isso em março, fevereiro, seja lá o que for, e fica no dezembro olhando com cara de boa para o filho dele que não tem dinheiro para comprar. Mas vai lá, endivida, etc, etc. Bom, o estatuto tratou disso, é legal? Fez? Ok, não vamos discutir. Mas independente de você pagar de acordo com o aniversário, ou 50% em junho, julho, ou final do ano, o provisionamento vai ter que demonstrar no balanço patrimonial que houve isso. O que é provisionamento? Tem uma conta específica de provisionamento, o dinheiro está lá. E, obviamente, aplicado. Teve anos e anos para fazer isso, não fez? Mensal, né? Mensal, exatamente. Registro de preço. As compras hoje na administração pública, não tem outro caminho a não ser registro de preço. Mas não é aderir, pegar carona em ata de registro de preço de outro órgão, não, que para mim isso é uma questão de facilitar e burlar a necessidade de licitar. Em alguns casos específicos até pode ocorrer, mas é muito perigoso. O registro de preço tem vantagens muito grandes em relação ao município. Por quê? Você não vincula a dotação orçamentária, só na hora da compra. E tem um detalhe: se você fizer isso agora, o próximo gestor vai fazer uso dessa ata de registro de preço, que ela ainda está em vigor. Ou seja, não vai parar a administração em 1º de janeiro, porque tem que licitar. Ou que tenha que comprar sem licitação. Ele gostando ou não gostando é problema dele, porque ele é legal, pronto. A questão do registro de preço, para aderir à ata de registro de preço, eu comungo que a ideia não é boa. Eu acho que deve licitar o município e fazer a ata de registro de preço. Ela é legal, prevista em lei, não tem nenhum tipo de ilegalidade. Se o tribunal fala que não gosta, é uma opção dele, mas que ela é legal, nós não vamos discutir isso, né? A ata de registro de preço, a vigência é 12 meses, independente de exercício, né? Enquanto o contrato já está distrita à disponibilidade de crédito orçamentário. Se ele encerrar antes de 31 de dezembro, encerra o contrato, mas automaticamente todas as dotações encerram em 31 de dezembro. Bom, continuando. Seu governo foi transparente, aí nós temos que... O que é ser transparente? Por gentileza, minhas conterrâneas, a Vani é prata da casa, né? Fique à vontade. Bom, ser transparente hoje, nós temos 3 pontos a serem analisados. Nós temos uma lei de 98, que é a 9.755, que é a lei que fala das contas públicas, né? Nós temos o artigo 48 da 101, que foi alterado pela 131, que fala do tempo real da execução financeira orçamentária, que tem que estar à disposição em tempo real, o seguinte, o primeiro dia útil seguinte. E a partir de 18 de maio agora, nós temos a lei
de informações públicas, né? A 10.527, acesso à informação pública. Olha, sinceramente, tem uma série de fatores que nós temos que levar em consideração para essa lei entrar em vigor. E o detalhe, em ano de eleição. Imagina a oposição, o que ela vai fazer? Ela vai usar essa lei para ter acesso a uma série de informações. Então, nós temos esses 3 pontos, que não é a mesma coisa quando a gente fala de transparência pública, que são 3 pontos diferenciados. Que as contas públicas são balanços, né? O artigo 48 a 101 é exatamente o tempo real da execução orçamentária e financeira, e temos acesso à informação pública e ela é generalizada. Então, hora do contador perguntar, você está sendo transparente? Não é só fazer audiência pública. Você documentou todos os seus atos? O que é documentar? Aí vocês vão ver na frente que o controle interno tem um papel importantíssimo em relação a isso, que é o guardião dessa documentação para efeito de fiscalização do Tribunal de Contas. Então, você documentou e organizou, isso está em fácil acesso. Seu controlador é eficiente ou é aquele cara que dorme? Se o seu município não tem instrução normativa, se o seu município não tem regulamentação, se o seu município não tem sala de controle interno, não tem equipe de controle interno, você não tem controle interno. Se você não tem manual de procedimentos e rotinas, você não tem controle interno, cara. Você está fazendo de conta. Se você é aquele que assina o relatório de execução orçamentária e manda para a Caixa Econômica Federal, você não tem controle interno. Você está fingindo que tem controle interno. Tem muita coisa a avançar ainda. Pois não, tem cadeiras aqui. Enquanto vocês vêm, eu pego uma água. Boa tarde. Nós vamos mudar para a Controladoria Geral, porque as mulheres tomaram conta, né, gente? Vamos passar para a feminina, pode ser de controle interno, a controladoria que fica no feminino, né? A mulherada tomou conta. Então, o seu controle interno, se eu fosse prefeito, eu seria aquele cara que teria maior cuidado com o meu controlador. Certo? Meu controlador interno seria, o que é o controle interno? Gente, controle interno nós temos que colocar na cabeça que é aquele auditor que vai verificar o ato e falar para o gestor, está ok, pode vir em tribunal, pode vir o que for que eu já auditei. Eu, como prefeito, chamaria meu controlador e falei, olha, eu quero que você faça um relatório de auditoria da minha gestão e me entregue falando que está ok. Eu exigiria isso, porque a metodologia de controladoria é metodologia de auditoria. Enquanto nós não colocarmos na cabeça e adotar o padrão americano para a gestão de recursos públicos, nós vamos ficar vendo esses escândalos por aí. Qualquer instituição americana que bota a mão em dinheiro público, ela é auditada previamente antes da prestação de contas. Então, hoje você pega um processo de licitação e não encontra nele a manifestação do controle interno, ele está deixando de cumprir o artigo 102 e o 103 da lei, e o 116 da lei de licitações. Então, o gestor tem que ter consciência que ele tem que forçar e dar condições à controladoria de ser eficiente. Ou seja, eu, como gestor, quero a proteção, e quem vai me dar essa proteção é o controle interno. Não tem outro órgão, pois não. Dona Daya. Tá, muito bem. Não consegue, mas aí o controle interno falou o seguinte, aonde eu cheguei para fazer um bom trabalho, eu encontrei aquela parede onde eu não tenho condições de derrubá-la, saia fora. Procura outra coisa. Porque se for para você não fazer... Sim, aí o que eu estou defendendo aqui, enquanto nós não quebrarmos... Você chegar lá, você fazer seu papel, você apontar a irregularidade para o gestor não te dar licença.
Sim, mas controlador que não tenha independência funcional para trabalhar, ele tem que ser inteligente e sair fora, porque as responsabilidades são muito grandes. Tá, fez certo. Você demonstrou eficiência e eficácia no seu governo? Ô, gente, a eficiência e eficácia está no artigo 74, que é a função do controle interno demonstrar. Não se demonstra eficiência e eficácia de nenhuma ação de governo se você não tiver nenhuma metodologia adotada. O que é ser eficiente? Por exemplo, esse pescador está sendo eficiente e eficaz? Não, ele está sendo eficiente. Ele fisgou o peixe, não é? Mas não está sendo eficaz porque ele não consegue tirar o peixe dentro da água. Essa é a questão. Então, quando você tem um critério de aferição no município, eu cumpri 100% a ação de governo. Cumpriu? Cumpriu. Você gastou quanto? X. Estava orçado quanto? X. Beleza. Vamos levar isso para o contrato. Se você adotar um método de eficiência num contrato, cada termo aditivo celebrado a um contrato, você diminui a margem de eficiência. Então, por que nós não fazemos? Porque nós não queremos mostrar isso. A verdade é essa. Porque a maioria dos contratos celebrados pelos municípios, eles possuem aditamentos. E a partir do momento que você está aditando o contrato, você está saindo daquela base inicial que você planejou. Você diminui o quê? Sua margem de eficiência. Então é por isso que a gente geralmente não faz. E a eficácia? A eficácia você já tem que comprovar a meta física executada com a qualidade do material empregado e se realmente está atendendo a população. Aí já é outro parâmetro. Por exemplo, a obra. A obra só pode falar em termos de eficácia após tiver o laudo do engenheiro atestando que a obra foi executada dentro das normas técnicas, etc, etc. Então, nós não temos, se você não fez isso, o seu relatório vai ficar meio preocupante. Bom, qualidade de gestão. Qualidade de gestão é quando você tem controle sobre as ações, e entre elas, o planejamento. Então, imagine vocês, quem vai aferir o cumprimento da ação de governo não é o controle interno. Como ele vai ficar fora da elaboração desses instrumentos de planejamento? Não tem como. Ele tem que participar desse processo. Como que ele participa disso? Aquilo que está na Lei 4.320, participa de forma concomitante, no momento que está sendo elaborado. Vai falar assim, opa, equipamentos e máquinas, não pode colocar isso na mesma ação de governo, não. Vocês vão criar duas ações. Uma para equipamentos, vai dizer quais os equipamentos, vai colocar quais os quantitativos, qual a meta para o ano X, ano Y, e assim sucessivamente. Meta física e financeira. Para veículos, vocês vão especificar. Aí, quando for a hora de aferir a eficiência, você tem elementos para isso. Caso você não participe desse processo, você vai ter o dissabor de ter que avaliar a eficiência e eficácia de um instrumento de planejamento mal feito, que na maioria, em municípios menores, é um teclado, né, um enter num sistema informatizado que vai gerar uns dados para o futuro, e aí no futuro você acaba tendo problemas para aferir. Por acaso, eu faço o MBO e o PPA, tá? Mas eu vendo você expor aí, isso não é um plano de governo, então isso não é uma função do executivo. Então, tudo bem, eu posso depois auditar o programa, dizer que está respeitando os limites de pessoal, de saúde, de educação, mas quem direciona... Exatamente. Ó, o artigo 165 da Constituição deixa claro que isso é iniciativa privativa do Poder Executivo. O senhor não vai, como controlador, em hipótese nenhuma, falar, bota isso ou bota aquilo. Não, o senhor vai exigir que dê critérios para que o senhor possa aferir o cumprimento dessa ação de governo lá na frente. Só isso. Não é interferência, e simplesmente um cuidado para criar os critérios de aferição, porque senão o seu trabalho é prejudicado posteriormente. Perfeito? Bom, nós começamos por aí. Para uma gestão eficiente, nós não poderíamos falar, não tem como falar em administração pública se a primeira palavra não for planejamento. E, obviamente, planejamento exige controle, senão você não sabe como que se eu planejei e cumpri. Não sei, se não tiver controle. Então, parte por aí.
Administrar receitas. Hoje nós temos uma codificação de receitas. As receitas hoje parece que são todas carimbadas, né? Nós temos que gerar despesas baseado nas fontes de receitas que nós possuímos. O próprio Tribunal de Contas já soltou instrução normativa. Recurso ordinário. Se você empenhou no recurso ordinário, você não paga em outra fonte. E detalhe, leva em consideração que o resto a pagar vai considerar para a inscrição, a disponibilidade, a fonte de recurso, na hora que você apurar o saldo lá na frente. Então, é hora da tesouraria ser bem administrada. Cronograma de desembolso, óbvio, faz parte do planejamento. Essas telas vão ficar aí depois, está na lista, pessoal. Tá? O cronograma de desembolso, olha, é uma ferramenta espetacular. Eu já simulei em alguns municípios, já fiz em alguns municípios, e funciona, mas funciona muito bem. Agora tem que ter disciplina, como tudo que nós fazemos, tem que ter disciplina. Não é aquele negócio, todo dia que chega o dinheiro, o FPM, vamos ver o que é prioridade, vamos pagar. Vamos jogar no bolo, depois a gente resolve. Não, não funciona. É disciplina. Limitar gasto com o pessoal. Olha, às vezes é triste, né, a gente vê que alguns municípios recebem notificação do Tribunal de Contas com gasto pessoal, tendo em vista que esta é a obrigação do controle interno, verificar antes do tribunal, porque ele pode ver isso todo mês. E em maioria dos municípios nós não temos sistema integrado, e você chega no RH e pergunta: o gasto pessoal do nosso município está alto? Hã? Não sei não, tem que ver lá na contabilidade. Por que ele não sabe? Porque o sistema não é integrado. Agora, quem faz a folha não sabe se o gasto pessoal está excedente. Olha, é terrível, né? Infelizmente, é uma informação que, para uma visão de gestão, é terrível. Porque quem deveria saber isso é o setor competente, porque ele poderia acompanhar a receita corrente líquida, né? E o controle interno tem que ter acesso a essas informações mensais e, obviamente, pedir o gestor, inclusive, para limitar gastos com o pessoal através de decreto, quando for necessário. A LRF e a LDO traz essas condições. Controle de despesas. Nós temos alguns municípios que faz despesas de acordo com aquele dinheiro que entra, né? Mês de janeiro vão gastar mais, porque entra mais dinheiro. Fevereiro, porque entra mais dinheiro. Olha, isso foge qualquer padrão de planejamento. Foge qualquer padrão de planejamento. As despesas, elas devem ser planejadas de forma que não cause o desequilíbrio financeiro. Todo mundo sabe disso. E como você vai conseguir isso? Cronograma de desembolso. Controle orçamentário. Existem limitações orçamentárias. Tem secretário que não sabe nem quanto é a rubrica orçamentária de sua secretaria. Você pode chamar essa pessoa de gestor? Não. Então, o prefeito, quando ele for escolher, aí nós estamos falando de início de mandato, inclusive, né? Quando for escolher esses secretários, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é falar: rapaz, estude a lei de estrutura e perceba o que é que a lei fala que você deve dar conta, e veja o que você tem de orçamento, o que você tem de folha, e veja o que você vai poder alocar durante esse período, porque eu vou cobrar de você. O prefeito não dá conta sozinho, por menor que seja o município. E o controle interno é o interlocutor disso aí. Responsabilidade social. O que é responsabilidade social? Nós poderíamos dizer, por exemplo, na educação, seria, se nós gastamos 25% na educação, é saber se o aluno realmente aprendeu. Né? Desculpa, gente, que o negócio está bravo. Então, a responsabilidade social é quando o controle interno vai ter o zelo de colocar no seu relatório aquele elogio, por que não, para a área que melhor cumpriu a ação de governo, como a ação social, né, atendimento às famílias carentes, a distribuição de medicamentos. Ou seja, refletir no controle, no relatório de controle interno, qual o benefício social que aquelas despesas que você está aferindo trouxe para a população. Tem outro órgão que faz isso no município? Não. É o controle interno. Então, é onde nós podemos ser surpreendidos com alguns relatórios de controle interno em final de mandato, que está lá, olha, a evolução do patrimônio, a evolução per capita de contribuição de receita própria por habitantes,
Quanto nós gastamos com a folha de pagamento durante o ano tal? Isso proporcionou um ganho real para a quantidade de servidores. Coisas que controle interno não faz. Eu nunca peguei um relatório de controle interno que tivesse aferição de resultado social. Aí nós falamos muito em lei de responsabilidade fiscal. O que é fiscal? É arrecadação. Eu planejei arrecadar X e arrecadei X. O que é responsabilidade social? É o benefício trazido por aquela meta fiscal. É isso. E por fim, gestão é prestação de contas. Prestação de contas não é aquele calhamaço de balanço, não, né? É onde você vai realmente aferir se está certo ou errado. Porque a prestação de contas que a gente manda para o tribunal hoje, ela é eletrônica. Não deu inconsistência, está aprovado, não é isso? Bacana. Outra coisa que a gente vê muito em prestação de contas é que nós não temos pessoas capacitadas a nível de municípios para interpretar resultados. Exemplo. O que significa para o seu município o resultado primário e o resultado nominal? Nada. Nada, ninguém chegou para você e falou assim: poxa, o resultado nominal do nosso município esse semestre foi porreta, como diz o Paulo Feijó. Nada. Quanto para a União, 3 em 3 meses, o Jornal Nacional anuncia superávit primário, superávit nominal. Para que isso é importante para o município? Você não sabe, mas para a União eu sei. Para a União é o seguinte: se você for olhar isso lá, o que leva como critério de aferição para o grau de endividamento da União é o resultado primário e o resultado nominal. Aí nós tivemos aí nossas reservas cambiais, superavitárias em 2007, né? É que dá condição o Brasil de pagar suas dívidas e cumprir com seus compromissos e aumentar o grau de endividamento. Para o município, ninguém analisa isso. Ninguém destaca isso em lugar nenhum. Nem mesmo o tribunal faz aferição disso. Então, nós temos que aprender a interpretar resultados. Por exemplo, vai para a Câmara na audiência pública. O prefeito fala assim: nós tivemos uma receita de 100 mil e gastamos 90. Isso é o quê? Isso é superávit financeiro. A lei de responsabilidade fiscal não fala nisso. E é isso que o prefeito mostra. O que o prefeito tem que mostrar é resultado orçamentário. Eu planejei arrecadar 100 e arrecadei 99. Eu tive déficit orçamentário de... Isso que a lei exige. Porque não é salutar para o órgão manter saldo financeiro em caixa. Ele tem que se transformar em benefício para a sociedade. Então, prestação de conta é isso, a interpretação de resultado, interpretação daquilo que realmente o seu município alcançou com a execução daqueles valores. Bom, aí nós chamamos a atenção do controlador. Controlador, você, como controlador, tem a obrigação de iniciar o processo de digitalização de documentos públicos. Por quê? Porque o pedido de informação a partir de 18 de maio está amparado legalmente. E você pode fornecer essa informação digitalizada, através de assinatura digital, obviamente. Então imagine, por que você vai ter controle dessa documentação toda e não vai digitalizá-lo para ficar guardando aquele monte de papéis? Inicie, regulamente, existe legislação? Existe. Digitalização de documentos públicos é fundamental, não tem como fugir dentro de uma situação que nós estamos vivendo hoje na administração pública, inclusive até pelas questões ambientais, né? Olha, armazenamento facilita, você pega um HD externo hoje, né? E você armazena todo o mandato ali dentro. E a vantagem, né? Você pega uma cópia desse HD interno como controlador e leva com você. E dá uma para o gestor, uma cópia para o gestor, regulamente isso. O gestor tem direito, não precisa aquele negócio de ficar tirando cópia. O dia que precisar fazer uma defesa em um processo, já tem aquilo ali praticamente em mãos. Não há razão para não fazer isso. Segurança, né? Só com um detalhe.
Você não pode digitalizar a documentação e deixar na contabilidade, na licitação. Não, isso tem que ficar sob o poder do controle interno. Ele é o órgão fiscalizador. Todo documento passivo de fiscalização externa tem que ficar sob a guarda do controle interno. Aí você chega na prefeitura, você quer ver um processo de licitação. Eles mandam para onde? Para CPL ou para compras, não é isso? É uma cultura que não pode mais continuar. Para que o setor de compra tem que ficar com o processo de licitação? Me explicam, eu não consigo entender isso. Ele precisa do contrato ou da ata de registro de preço. Ele não precisa do processo. A comissão de licitação, ela entra e sai do processo na hora certa. Por que ela guarda o processo? Quem é o fiscal do processo para testar a legalidade, conforme preceitua o artigo 113 da lei? É o controle interno. Só isso. Igual o Tribunal de Contas de Minas Gerais, olha, não precisava do tribunal ter manifestado recentemente que as notas de empenho têm que fazer juntada no processo. É óbvio que tem que fazer. Como é que você faz um processo bonitinho e não comprova a execução? O que comprova a execução de um processo é o quê? Nota de empenho, nota fiscal, planilha de medição, aferição. Então, são coisas que você hoje pode digitalizar um processo e todas as unidades administrativas do município podem ter acesso a esse processo digitalmente. E a parte formal fica onde? Controle interno. Muito simples e não tem custo elevado para isso. Cópia para o administrador, claro. Olha, garantida ao prefeito uma cópia para defesa futura desse documento digitalizado. É melhor que levar aquele pacote de cópia de nota de empenho, né? Tem uns lugares aí que faz 3 vias. Um para a Câmara, um para o contador, porque o contador gosta de abraçar aquele movimento, não sei para quê, né? E um para o controle interno. Na verdade, o contador ele tem que encerrar o exercício mensalmente e remeter o controle interno. E acabou. Não tem que ficar guardando aquilo lá. Preservação dos originais em outro formato, ou seja, para evitar, né, furto, extravio, essas coisas. E, obviamente, um HD externo, onde vai ser fornecido uma cópia ao gestor, porque o inimigo político dele pode entrar na prefeitura e falar assim, não, tem esse processo lá não. Tem sim, eu tenho cópia dele aqui, que o controlador me deu com protocolo. Eu tenho cópia aqui. Está tudo digitalizado. Eles confundem as coisas, né? Não existe. E se nós não centralizarmos esses documentos passivos de fiscalização num único órgão, que é o controle interno, constitucionalmente previsto, a gente vai lidar com esses problemas por muitos e muitos anos, né? Bom, banco de dados, olha, já trabalha a digitalização pensando no banco de dados para ter acesso. Para ter acesso a essas informações de acordo com a nova lei que vai entrar em vigor, tá? Nós temos uma lei, olha só, de 91, que já regulamenta a questão, é dever do poder público. Agora, quanto menos gelada, melhor. O que a gente vê nos municípios, especialmente os pequenos, os controles internos é companhia que vai dar jeitinho nas costas. E outra coisa que eu queria que você ponderasse, os presentes não sabem disso. Os controles internos não têm esse conhecimento. Mas aí que está o problema. O controle interno é visto o seguinte, ou seja, eu, prefeito, cometo crime e meu controlador interno vem e limpa a cena. É um filme assim. Então, controlador, preste atenção que ao limpar a cena do crime, você está pegando para si a culpa também. Agora, quem assume, vai dizer para o juiz depois, ô, seu juiz, eu não sabia que era assim, não. Vai dizer, ó, peraí. Não é assim, não. É assim, sim. Está bem claro na própria Constituição. Responde solidariamente. Mas vamos ponderar uma coisa. O
controle interno não tem obrigação de ficar dedando prefeito, não. É pelo contrário. O controle interno tem a obrigação de proteger o gestor. O gestor tem que entender isso. Não é simplesmente percebendo alguma irregularidade e já comunicando ao Tribunal de Contas, Ministério Público, quando manda a legislação, não. Gente, esgota todas as possibilidades de resolver isso administrativamente. E não acontecer de novo. Mas isso tem que ter um jogo de cintura e um conhecimento muito grande sobre a administração pública. Você não pode colocar qualquer um como controlador. Isso é claro e notório. É uma das funções mais importantes. Então, o que eu acho, até te pedir permissão, que nós temos que parar de falar nisso, que o controlador ele não sabe a sua responsabilidade, que o prefeito não sabe a função do controle interno, porque nós estamos dando um passo muito maior em relação à qualidade de administração pública a partir do ano que vem, que é as normas brasileiras de contabilidade que vai entrar em vigor, que não mexe só com a contabilidade, não. Mexe com toda a estrutura dos municípios, porque ela vai refletir a demonstração da gestão. Como, por exemplo, olha só para vocês terem uma ideia, eu compro uma ambulância no meu município, eu gastei, eu vou arriscar aqui, se tiver caro, não é superfaturamento não, é uma ambulância sofisticada, digamos que eu gasto 100 mil com uma ambulância, beleza, eu vou empenhar como equipamento, correto? É investimento, ok? E conta como gasto para a saúde, ok? Está certo? Tá não. Está errado. Porque o que deve contar como gasto para a saúde é a depreciação, que esse bem vai sofrer. Porque, na verdade, quando eu gastei 100 mil, ele não reverteu benefício nenhum. Eu investi na linguagem contábil. Então, isso vai ter que mudar. Aí, alguém vai falar assim, prefeito nenhum vai comprar ambulância mais. Claro que não vai. E quem disse que município, patrimônio, é prioridade para um município? Louca. Louca. Máquina de copiadora, por exemplo. Você compra uma máquina copiadora, um ano aqui já não está valendo nada. Louca, poxa. Transporte escolar, vai comprar ônibus, você não tem mecânico, você não tem ninguém que dá manutenção, você não tem nada. Louca. Aí é gasto direto. Nós temos que começar a enxergar a gestão municipal com mais eficiência, com mais resultado. Pega a Vale, pega a Petrobras, pega... Gente, isso é tendência mundial. O que é tendência mundial? Você enriquece seu município com um novo empreendimento, você cria um ciclo de desenvolvimento muito maior. Agora, só com detalhe, né? Nós abrimos margem para desvio. Vamos tomar conta. Mas se nós trabalharmos com essa ideia, nós não saímos do nosso lugar. Entendeu? Alguém me chamou. Oi. Fala, Paulo. Ele é controlador, mas ele dá show de bola. Sei, show de bola. Bom, controlador bom. E quer falar? Ele não tem curso superior, não. Com o controlador. Por quê? Ele vai lá, viu, ele vai lá e mostra. Ele não se intimida, não, viu? Multa sim. Não, multa já. Inclusive controlador na Polícia Federal. Já vi, tá? Na Polícia Federal. E vi controlador preso. Inclusive, foi até uma prisão muito deselegante, que tinha um pessoal num curso meu. No outro dia eles não voltaram. Eu fui ler o jornal, estava lá os caras que tinham sido presos. Sério. Não, eu estava se preparando, não deu tempo. Aqui eu queria pedir só um favorzinho para vocês. Vamos abrir a pergunta no final, para me concluir o raciocínio. Pode ser? Obrigado, viu?
Bom, a guarda de documentos públicos. Bom, a questão da guarda de documentos públicos, eu defendo sempre isso. E algumas pessoas falam assim, ah, mas ficou doido, professor. Onde é que o controlador vai colocar isso tudo? Primeira coisa, guarda de documentos públicos. Isso está previsto na Constituição Federal, salvo engano, no artigo 74, inciso 2. Fala o seguinte, auxílio não, ele na verdade, vou usar a linguagem de doutrina, harmônica com a fiscalização externa, ou seja, auxiliar o Tribunal de Contas no cumprimento da sua missão constitucional, que é a fiscalização externa. Então, quando o tribunal chega no município, quem é que o tribunal vai procurar? Por quê? Porque está na Constituição, gente. Não é o tribunal que inventou isso, não. Porque quem é o fiscal interno, quem exerce a fiscalização interna é o órgão de controle interno. Aí eu digo, aí é o sistema de controle interno, é a unidade central de controle interno, que vai pegar o controle interno feito na educação, o controle interno feito na saúde, lá no planejamento, e centralizar numa única unidade. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, o que ocorre? Quando o Tribunal de Contas for ao município, ele tem que procurar primeiro o controlador e perguntar, cadê a documentação? Está aqui, na ordem. Eu, inclusive, eu sou controlador de um município. Acho que o prefeito nem está aqui. Eu sou controlador de um município. Todos os processos passam pela minha mão e eu coloco um carimbo, quando é possível carimbo, eu coloco auditado controle interno. Por quê? Porque é o certificado de auditoria que eu emito para todo o processo. Qualquer hora que o tribunal chegar, isso está regulamentado. Outro fato, o último dia útil do mês seguinte, eu pego aí por analogia o artigo 162 da Constituição, o contador tem que me entregar as pastas com as notas de empenho, o movimento contábil encadernado com termo de abertura, com termo de encerramento, conforme determina a lei orgânica do município. Até o último dia útil do mês seguinte, eu tenho que me entregar isso tudo. Por quê? Porque na hora que o tribunal chegar, eu já vi, deu tempo de eu auditar. E com detalhe, no dia seguinte do prazo ele não entregou, eu corro lá e bato na porta dele. O que houve? E o que houve? Por que você não trouxe? E com outro detalhe, tem que me entregar isso em arquivo eletrônico também. Agora, com o sistema integrado, você pode até gerar isso, mas eu não quero gerar. Eu quero que ele gera, encaderna e assine. E me entregue assinado. Porque a responsabilidade técnica é dele, do contador. E aí, eu como controlador, eu bato na tecla. Prefeito, abra concurso para contador efetivo. Não pode ter como responsável técnico assessoria externa. Pode ter assessoria externa? Deve, mas que tenha no quadro efetivo o contador. É indispensável. Aí quando eu prego isso, está tudo normatizado. Então o que acontece? Lá no controlador interno, através de protocolo, tem que chegar para mim. Por exemplo, eu chego na prefeitura e pergunto, me dá a cópia da lei de diretriz orçamentária. A lei orçamentária, aí você é com o contador. A maioria dos municípios é assim. Você tem que buscar a lei com o contador porque ela é de caráter orçamentário. E, na verdade, essa lei tem que ficar onde? Poxa, como é que eu vou fiscalizar alguma coisa se eu não tenho o instrumento legal para obedecer o princípio da legalidade? Todas as leis originais, elas ficam no controle interno. E não é na procuradoria, e não é no gabinete. O gabinete tem a obrigação, se tiver na lei de estrutura, publicar. Mas os originais, encadernados, com termo de abertura e termo de encerramento, conforme determina a lei orgânica, no controle interno. Assim são os decretos, as portarias. São atos que geram despesas orçamentária, financeira e patrimonial. Então tem que ser fiscalizada. Então tem que ficar lá, porque na hora que o tribunal chegar, ele vai querer aqui. Pode ser formal, obrigatoriamente formal, e em digitalizado. Licitação. Processos. Por exemplo, eu tenho um processo, foi homologado, publicado o contrato.
eu pego cópia do contrato, entrego para você que é fiscal, ok? Lembrando que todo contrato tem que ter um fiscal. Apesar de que parece que todos os municípios esquecem disso, né? Está no artigo 67 da Lei de Licitações, mas esquece disso. O fiscal do contrato, ele tem que fazer juntada de todas as notas de empenho, aferição da execução desse contrato mensalmente, se for o caso, lá no controle interno. Você, controlador, já auditou o processo, o fiscal chega, faz juntada. Gente, processo administrativo tem um trâmite. Processo administrativo não voa dentro de prefeitura. Então ele tem que estar onde? No controle interno. E o fiscal faz juntada deles. O que vai acontecer com esse contrato no final do ano? Todas as despesas geradas por esse contrato vai estar junto no processo. A preocupação do gestor acabou. Porque já executou. Então, o que ocorre neste caso? Se eu peguei um processo e ele não tem juntado a nota de empenho, eu vou acionar quem? O fiscal. Agora, algumas prefeituras pegam o infeliz do contador e falam assim, manda a nota de empenho. Né? Quem tem que fazer isso é o fiscal, não é contador, não é comissão de licitação, não é setor de compra, não. É o fiscal do contrato, poxa. Por isso tem que ter o nome do fiscal no processo. Muda isso. Nem que se for para a senhora ter que amarrar uma dinamite no corpo e falar, se você não me atender, eu me explodo, mas faça isso. Tá? Porque senão o preço que... não é questão só da proteção ao gestor, não. Gente, o que essa cultura trazida de 40 anos atrás causa de prejuízo aos municípios é enorme. É enorme. Então nós temos que mudar essa visão em relação a gerir município. Tá? Dá uma água ela aí. Pega aí uma água, dá água. Bom, então as licitações, gente, processo de licitação não fica em comissão, não fica em compras, não fica na controladoria. Movimento contábil, como eu disse, último dia útil do mês anterior tem que chegar para mim. Contador, fechou o movimento, fechou a prestação de conta, vai passear, cara. O resto aqui é comigo. Tribunal chegou? Está aqui. E tem um contador, onde eu presto assessoria no controle interno, que está até olhando para mim nesse momento, que esse rapaz não me entrega de jeito nenhum. Eu estou na hora de perder a paciência com ele. Né, Gersi? Controle de combustível. Controle interno tem que exigir o controle de combustível, mas não tem que ficar guardando notinha de abastecimento não, tá? Isso fica no órgão específico. A única coisa que você tem que receber é o relatório que existe o controle. E a avaliação como os combustíveis estão sendo gastos com os veículos. Isso que você tem que exigir, não é juntar isso tudo lá para você não. Aí, se caso o tribunal chegar e quiser ver as notinhas, você tem que saber onde está. Certo? Inventário patrimonial. Aí nós chegamos num problema seríssimo. Seríssimo. Porque nós temos que tomar providência nisso agora. E acabou aquela ideia de inventário ser aquela lista de bens. Por exemplo, uma reta escavadeira ano 1965, né? Porque tinha muita, né? Né, Ivane? Aí acabou. Agora nós temos que classificar os bens, vida útil, depreciação, valor residual, uma série de outros fatores. Vou falar daqui a pouco. Então esse inventário tem que estar lá também com vocês. Prestação de contas, eu como gestor exigiria um parecer de auditoria do controle interno em cada prestação de contas, de qualquer espécie, seja de convênio, seja de subvenção social, seja de prestação de conta anual, eu exijo. Por quê? Controlador, se você falou que está certo, eu vou brigar, porque eu que te escolhi e acho ser bom. Né? E você está me falando que está certo, como é que alguém agora vem e fala que está errado? Né? Arquivos digitais de documentos públicos. Quem é o guardião? É o controle interno. Por quê? Se vazar algum documento, ele é o culpado. Você não pode deixar um pouquinho ali, outro aqui, porque senão daqui a pouco vaza documento para a oposição, vira um inferno. Então, quem é o responsável tem que ser o controle interno. O patrimônio público. Olha só. Então, o que nós temos
que deixar claro, só para vocês entenderem a seriedade da coisa. Imagine vocês que vocês têm lá um caminhão caçamba normal, certo? E esse caminhão caçamba, ele tem 4 anos de uso. 4 anos de uso e ele custou R$100 mil. Aí você vai olhar na tabela, esse caminhão ele tem vida útil, conforme a tabela do imposto de renda, lá tem a Receita Federal, tem a tabela que estabelece vida útil para esse caminhão. 6 anos. Opa, você já usou 4. Então ele tem mais 2 anos de vida útil. Aí você vai pensar assim, poxa, e agora como é que eu faço? Você vai ter que avaliar, você vai ter que definir o valor desse bem agora, você vai ter que definir a tabela de depreciação e você vai ter que definir o valor residual. Como que funciona isso? Olha, você não pode pegar a depreciação que é aplicada à contabilidade privada e levar para a pública. Outra coisa, você não pode depreciar um caminhão caçamba na mesma proporção que você deprecia um caminhão que coleta lixo. As condições de uso são completamente diferenciadas. Então, a vida útil e a depreciação desses veículos, mesmo eles sendo idênticos e custado o mesmo valor, eles têm uma depreciação diferenciada. O que você tem que fazer? Classificar esses bens por classe. Como? Você vai definir isso em regulamento. O que é valor residual? É o valor que você acha que aquele bem vai valer depois de sua vida útil. Por exemplo, eu vou imaginar que esse caminhão vai valer 20 mil depois de 6 anos. Por que você tem que definir valor residual para os bens públicos? Porque na área privada você não fala nisso. Ele aparece no balanço lá 0,01, correto? Porque se você colocar 0,01 no balanço patrimonial do ente público, você está causando prejuízo ao erário. Isso é crime. Então, o desafio que nós temos aí é definir valor residual, percentual de depreciação, método de depreciação e uma coisa que nunca foi feita. Aí que mora o problema. Nunca foi feita na administração pública. A União, desde 2010, já está regulamentando isso. Então, isso tem que ser feito quando? Até 31 de dezembro. Que já entra em vigor 1º de janeiro. Aí você fala assim, mas Milton, e aqueles bens que eu não sei quanto custou, não tem nota fiscal? Não tem problema. Você não trabalha com o que você tem. E aquele bem que você verificou que já passou da vida útil, não tem como mais depreciar, dá valor líquido contábil para ele de valor residual. E estoura a boca do balão do seu balanço patrimonial em termos de bens no próximo 31 de dezembro. Então, aí nós temos um desafio enorme. Aí a AMM tem que pensar nisso. Só 5 minutos? Já tem quantas? 21. Eu tenho 60 tela, né? 21. Vou dar um jeito de acelerar, tá? Veja bem. Então, a AMM tem que pensar nisso. As associações micro-regionais têm que pensar nisso. O próprio CRC já está pensando nisso. Nós estamos com um grupo de trabalho lá para estudar isso. E o STN está publicando material que vocês devem ter acesso, tá? No site do STN, que é de grande valia para atender essas questões aqui. Os bens, só para agilizar aqui, eles devem ser classificados mais ou menos nessa ordem, né? Bens servíveis e, além disso, os bens comuns, de uso comuns, também serão avaliados e incorporados ao balanço patrimonial, tá? Ou seja, praças, ruas, rios, etc, etc. O inventário físico, acabou aquele negócio de fazer aquela relação de bens, é inventário físico agora com as normas da contabilidade, a 16.2, temos que trabalhar isso até o final do ano. Aí o controlador interno, a reavaliação de bens públicos, o controle interno tem que regulamentar isso, não é tarefa fácil, a União já fez, né? Tem que apresentar esse cronograma para o Tribunal de Contas, e a depreciação, aí vocês vão adotar os métodos, né? Vai definir o valor residual, vida útil, já falei, e aqui nós vamos os métodos de depreciação. Olha, a depreciação não é mistério nenhum, e tem que entender os contadores que não são eles que devem fazer esse lançamento. Quem deve fazer esse lançamento é a área de patrimônio.
Por isso a necessidade de sistema integrado. Sistema integrado é aquele definido pelo decreto 7.185. Decreto Federal 7.185. Então, o contador não pode pegar essa carga para ele. Deixar isso bem claro, viu? O contador não pode pegar essa carga de fazer depreciação de bens públicos. Isso é problema da área de patrimônio. Então, os métodos. O que a gente recomenda, e que a União está recomendando também, é o método linear. Ou seja, você estabelece um percentual de depreciação constante. Porque se você adotar o saldo decrescente e unidades produzidas, você vai ter dificuldade para entender. Esse aqui já está difícil e eu não tenho tempo para detalhar isso, né? Eu estou querendo chegar no outro ponto. Olha, a questão do equilíbrio financeiro, se você tem um cronograma de desembolso bem feito, você não terá problema para apreciar, para você controlar isso. A questão do resto a pagar, olha, essa aqui eu coloquei só para iniciar a responsabilidade fiscal. A gente mesmo, como assessor, o primeiro conselho que a gente dá o gestor é esse aqui. Olha, quando você assumir lá, não vai assinando nada, não. Contrata uma boa auditoria. Se tiver problema, você faz o quê? Denuncia. Gente, todos nós sabemos que esse é o conselho que o gestor recebe. Então, por que a gente não vai prevenir? Vamos fazer uma auditoria antes. Vamos fazer um diagnóstico de auditoria hoje, para nós sairmos, quando nós formos dar posse para o novo gestor, falar aqui, ó, meu diagnóstico de auditoria já está pronto, está aqui, tá? É uma proteção que nós temos. E quem tem competência para fazer isso? Controle interno. Então, vamos antecipar isso, por que não? Se o controlador interno não tiver condições de fazer isso, conhecimento técnico, contrata um suporte para fazer isso. É necessário? É uma proteção não só para o gestor, como para o patrimônio. Olha, questão de resto a pagar, eu vou até pedir permissão para passar, porque ontem já teve até uma oficina com o Marconi, não é isso? Do Tribunal de Contas. Então, eu acho que o Marconi deve ter esgotado o tema, que eu conheço bem como é que ele... É que o nosso tempo está esgotado, né? Tem outra... Pois é, então... aí... Outra coisa que eu ia chamar a atenção de vocês é o seguinte, olha só. Em resta pagar sem cobertura de saldo, no caso de saúde e ensino, não é considerada aplicação. Em final de mandato, isso é muito perigoso. Outra coisa, os restos a pagar não processados são considerados gastos com ensino, saúde, no exercício, quando forem processados. Gente, isso é a coisa mais óbvia. Porque o que são considerados é gastos. Antes de processar, não é gasto. É simplesmente registro contábil. Então, o tribunal publicou até uma orientação em relação a isso, e ele está corretíssimo, né? Outra coisa que eu chamo a atenção, agora que sim, estou finalizando, tá? Mas fecha a porta aí para não sair ninguém. Olha só, aconselhamento que eu, como consultor, passo imediatamente. É o seguinte, esse moço, deixa ele entrar, não, faz favor. Ele é o seguinte, eu recomendo que o atual gestor publica um edital, um decreto regulamentando o cancelamento de despesas inscritas em resta a pagar, não processados empenhados nos exercícios anteriores, tomando por base o decreto 93.872, que foi alterado pela Dilma. Como que se faz isso? Você não cancela um resto a pagar sem um devido processo administrativo. Agora, o que acontece muito com o resto a pagar, que o infeliz do contador coloca ele numa gaveta e todo ano passa de balanço para balanço, para balanço, para balanço. Contador, faça um despacho nesse resto a pagar para a Procuradoria abrir um processo administrativo de cancelamento desse resto a pagar. Se ele não foi processado ainda, tem algo errado. E se ele foi processado e não foi pago, e o gestor não recorreu via judiciário, e nem reclamou, tem algo mais errado ainda. Então não há razão para você ficar com isso em balanço. Isso vai dificultar o processo de transição, que alguém vai questionar isso. Cancelamento de desempenhos emitidos a partir de 4 de maio de 2012, não liquidados, sem disponibilidade financeira na fonte específica, certo?
com exceção dos empenhos destinados a atendimento de obrigações de natureza constitucional, como é o caso da saúde e educação. Decretar suspensão de pedidos, claro, e recebimento de materiais, medições de obra, prestação de serviço, sem a garantia de disponibilidade financeira. Olha, a Secretaria da Fazenda tem que garantir que existe disponibilidade financeira para você contrair qualquer obrigação. Aí, lá no final do ano, não tem disponibilidade financeira. Você pega o chefe da Fazenda pelo peito da camisa e fala assim, mas você atestou aqui que tinha? Correto? Então é hora de você regulamentar isso a nível de município. Decretar as inscrições de resta a pagar sejam emitidas, limitadas às suas disponibilidades financeiras. Aí tem que ser evidenciado que é processado e não processado. Decretar que os empenhos processados não deverão ser cancelados quando provado, você também não pode trabalhar com má-fé. Se o particular entregou, cumpriu com a parte dele, você tem que cumprir com a sua. Não pode. Resta pagar escrito na condição de não processado e não liquidados terão validade até 30 de junho. Esse prazo é uma forma de forçar o contador a parar de colocar isso na gaveta. O governo federal tem um decreto que era até antes, o prazo era 31 de dezembro do ano seguinte. Foi prorrogado para 30 de junho, A Dilma... Não, a obra aí, o próprio decreto já prevê isso, tá? Enquanto ela estiver em execução. Bom, aí exceto o caso do PAC, transferências, Lembrando que vocês devem tomar cuidado que obras iniciadas até 7 de julho, elas têm que ser iniciadas fisicamente, Fisicamente, já ter falado isso para vocês já. Devendo a Secretaria da Fazenda e a Controladoria normatizar alguma coisa complementar, mas eu quero chegar aqui, quer ver? Fisicamente. Sim, pode terminar até dezembro, mas tem que iniciar fisicamente, porque senão você vai infringir a questão eleitoral. Vamos lá, a lei eleitoral. Olha só, baixa um decreto definindo isso, gente, isso é só sugestão, definindo o seguinte, datas. 15 de dezembro de 2012, o último dia para apresentar a prestação de contas de adiantamentos concedidos a título de suprimento de fundos, convênios, etc. Todos os convênios é igual contratos. Todos os convênios devem ter nomeado formalmente um responsável. Então, esse responsável será convocado até 15 de dezembro para apresentar a prestação de contas com parecer do controle interno de auditoria. Certo? Estabeleça isso em decreto. 21 de dezembro, último dia para emissão de nota de empenho referente às despesas de manutenção. São despesas normais. Essas despesas, elas encerram. Por quê? A contabilidade precisa de 10 dias para fechar. A tesouraria também. Ok? Estabeleça em decreto. 21 de dezembro, data para fechamento das unidades responsáveis pela gestão orçamentária. Aqueles casos dos fundos, as secretarias que têm como ordenador de despesa o próprio secretário, e assim sucessivamente. 21 de dezembro, data da apresentação do fluxo de caixa e demonstração da disponibilidade financeira. Fluxo de caixa é outra exigência que vai ter que ser obedecida a partir do ano que vem. Fluxo de caixa, obviamente, é necessário para a transição de governo. A Secretaria da Fazenda tem que aprender a fazer isso. 21 de dezembro, reunião com os conselhos, em especial o Fundeb, para aprovar as contas do ano de 2012 e verificar qual é o valor de saldo que vai ficar para o exercício seguinte. Até 5% é a limitação desse valor de saldo, viu, gente? Mesmo assim, obedecendo a exigência legal dos 60% com os profissionais do magistério. Data limite para emissão de empenho, além da qual não se realizará mais despesa, 31 de dezembro. Ou seja, aqui só emite empenho extremamente necessário. O último dia para inscrição de resta a pagar, claro, diante da demonstração financeira que existir. 31 de dezembro, termo de conferência de caixa, lembrando que o prefeito não tem a obrigação de assinar termo de conferência de caixa, a não ser que a lei orgânica determine. Isso é documento técnico. O que o prefeito assina é termo de transferência de cargo. 31 de dezembro, fechamento das unidades responsáveis pela gestão orçamentária e financeira, transposição dos saldos para o exercício seguinte, lembrando que isso acontece em qualquer circunstância,
mesmo o prefeito tendo sido reeleito. Bom, deverá o executivo baixar a limitação de empenho de acordo com a LDO, né? Decreta o prefeito determinar os valores que serão utilizados, isso aí está bem claro lá. Regras, é vedado, né, empenhar no último ano de mandato mais do que o 1/10 das dotações orçamentárias, está na Lei 4.320, bem como também deixar compromisso para financeiro, assumir compromisso financeiro futuro. Ou seja, contrato, por exemplo, passa de um exercício para o outro, isso não há possibilidade. Está vedado pela própria lei de responsabilidade fiscal. Bom, isso aí é processo normal, pode ocorrer. Bom, cumprir com prazo? Cumprir com prazo? Bom, vamos às perguntas, vamos abrir para uns 10 minutos. 2 perguntas só? Então lá. Pois. Sim. Esses cursos vinculados de exercício anterior, a própria fonte de recurso já determina. Um é recurso do exercício corrente, 2 do exercício anteriores. Então, na própria... Hã? Está errado, você vai ter que mexer nisso. Crédito especial. Vai ter. Mais alguma? Sim, não é só... Não, é todos os recursos próprio ou transferência 7 de julho. Físico. É obra física. Ok, gente?